De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Alessandro Molon, do PT, e Harold de Oliveira, do PSD. O ministro Paulo Bernardo, esta semana, deu uma declaração bastante polêmica, dizendo que algumas empresas que exploram a internet no Brasil não pagam impostos, só negam impostos de publicidade no Brasil. Citou o caso do Google. Segundo ele, não paga imposto sobre a publicidade do Brasil. Daí a necessidade de se regulamentar alguns aspectos da mídia no Brasil. Até que ponto essa lei aprovada, deputado Molon, pode contribuir para se evitar situações como essa? Primeiro tem que ficar cada vez mais claro, Ricardo, que quem está estabelecido no Brasil e vendendo serviços no Brasil, ganhando dinheiro no Brasil, tem que obedecer à lei brasileira. Então, algumas dessas empresas, quando o STJ pede a quebra de sigilo de e-mail de gente investigada por lavagem de dinheiro ou corrupção, como já ocorreu recentemente, a empresa responde: não vou dar informações porque o dado está nos Estados Unidos, peça a uma corte norte-americana. Não é possível. Então não pode se instalar no Brasil, vender publicidade no Brasil, ganhar dinheiro do Brasil e não querer obedecer à lei brasileira. Isso é inadmissível. E eu acrescentaria, o Marco Civil trata disso, eu acrescentaria uma outra coisa, respondendo a uma observação feita pelo deputado Harold no último bloco, importante. Há muitas reclamações de pessoas que... De acesso. Isso é uma vergonha. Como é possível que as empresas digam que o serviço vai ter que ficar mais caro? Se nós já pagamos caríssimo para ter acesso à internet, eles nos vendem 10 mega e entregam 2. Vendem 20 e entregam 4. E eles ainda dizem que vão encarecer o serviço se a gente cobrar qualidade. Isso é inadmissível. O poder público tem que dizer basta. Deputado Harold, como é que o senhor vê essa declaração do ministro Paulo Bernardo de que há sonegação de imposto praticada por grandes empresas transnacionais e citou como exemplo o Google? Quer dizer, isso de certa medida não mostra que é necessário ter algum tipo de regulamentação da internet no Brasil para evitar situações como essa? A solução, até a presidente da República colocou nos primeiros momentos da discussão do assunto que esses temas têm que ser resolvidos dentro de um foro internacional com acordos multilaterais e bilaterais entre os países. É esse o caminho. Tem os acordos e se resolve. Como tem os acordos hoje com a polícia para a questão de outros crimes. Que você tem Interpol, então todas as instituições policiais do mundo, elas têm... sabem como proceder, porque tem acordos multilaterais e bilaterais entre os países. O caminho é porque, volta a insistir, a internet é global. Agora, como é que vai resolver a questão da limitação, por exemplo, da computação em nuvens? Já pensou nisso? Sim, claro. Esse debate, deputado Harold, nós fizemos com os mais respeitados especialistas de internet no Brasil. É verdade que aqueles que discordam da exigência de data center, sim, há aqueles que discordam. É verdade. Mas eles entendem que é uma questão de soberania aqui também. Essa resposta que o Brasil deu, Ricardo, foi a única resposta que realmente incomodou outros países. Por quê? Porque vai custar no bolso das empresas, dessas 5 ou 6 grandes empresas, que não fazem investimento no Brasil, não querem respeitar a lei brasileira e querem que nós achemos bom. É gente que estava acostumada a ver o Brasil abaixar a cabeça. O Brasil não abaixa a cabeça. Deputado, se uma articulação política internacional do governo junto a outros países para que o assunto fosse regulamentado através da ONU e não numa medida isolada no Brasil, quer dizer, na verdade, que houvesse uma regulamentação internacional, mundial, patrocinada pela ONU, com o aval dos principais governos do mundo. Isso não seria o caminho para se regulamentar com segurança sem esse tipo de exigência? Não, são as duas coisas conjuntas. Por quê? Primeiro, o Brasil, a presidente assumiu a liderança sobre esse tema no ano passado, na abertura da Assembleia Geral da ONU, e foi seguida por vários países. Segundo, propôs uma resolução para a ONU, assinada por Brasil e Alemanha, que foi aprovada por unanimidade. Terceiro, em abril sediará um encontro internacional aqui em São Paulo, com, calcula-se, 150 países discutindo o futuro da internet no mundo. Agora o Brasil tem que fazer o seu dever de casa, tem que ter lei. A União Europeia tem lei, os Estados Unidos têm normas que tratam disso, a Holanda tem lei. Por que o Brasil não pode ter lei? Leis, não, as leis não são leis como essa, lei geral, não. Não são tão complexas. Bom. Por isso, olha são pontuais. Não, porque mas olha para a gente como referência. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Porque a gente tem uma certa experiência, eu pessoalmente tenho experiência internacional, já operei no mundo todo no setor de telecomunicações. Mas como é que foi? Certos assuntos e certos países, nessa
esses vasos comunicantes, ficam esperando o que vai acontecer com aquele outro país quando ele fizer, para não incorrerem nos erros. Foi o que aconteceu com o sistema de televisão norte-americano, depois surgiu o TECAN, depois surgiu esse nosso que nós usamos, o PAL. Então está todo mundo aguardando essa lei do Brasil para ver o que isso vai dar, e está dando corda, inclusive, vamos fazer essa lei, ela é muito boa, etc. Para quê? Porque não tem no seu país, para ver o que vai acontecer de errado, para não cometer os mesmos erros lá. Essa questão nós temos que cuidar. E aí eu volto à origem. Aí eu volto à questão da origem, dizer, vamos tratar do assunto pontualmente. Essa é a minha posição. Agora, eu queria dizer aos telespectadores, dizer para você o seguinte, esse assunto ficou muito bem colocado na mão do deputado Molon. Por quê? Ele é uma pessoa, é um cara de altíssimo nível para discutir, aberto, democrático, e sabe argumentar, sabe vender o seu peixe, e ele quase me convence às vezes. Eu fico até preocupado. Então é um privilégio isso aqui, discutindo isso, e vamos votar essa lei, ela vai ser votada, não tenha dúvida. Nós estamos a 3 minutos do encerramento do programa, e esse programa inteiro foi marcado pela diferença de posições entre o deputado Molon e o deputado Harold. Me parece que vocês também têm posição diferente quando se fala em sucessão ao governo do Estado. O PSD firmou compromisso com a candidatura Pezão e o PT, obviamente, deixou o governo Sérgio Cabral por conta do lançamento da candidatura de Lindbergh Farias. Deputado Molon, há quantas anda a candidatura de Lindbergh? O PT já superou o trauma de ter que deixar o governo do PMDB? Sim, sem dúvida, mas antes eu quero agradecer, retribuir aqui ao deputado Harold por todo o cavalheirismo nos debates todos que temos feito. Né? É verdade. Tem sido sempre um prazer debater com o deputado Harold, ainda que a gente divirja, mas acho que isso que faz a democracia avançar, é um debate respeitoso. O PT tem candidato próprio, vai disputar as eleições e vai disputar para ganhar, eu não tenho a menor dúvida disso. A população do Rio de Janeiro deseja mudança. E é esse o debate que nós vamos fazer. Se a população do Rio quer que as coisas continuem como estão, e parece que não é o que mostraram os protestos de junho do ano passado, ou se quer mudança. Por isso o PT vai apresentar o seu candidato. O PT esteve no governo Sérgio Cabral 7 anos. Vai fazer agora uma campanha de oposição? Olha, eu acho que vai fazer uma campanha mostrando os limites do governo e mostrando o que é preciso fazer avançar. E esteve 7 anos contra a minha vontade. Você testemunha, me chamou aqui várias vezes. Eu muitas vezes defendi que o PT deixasse o governo do Estado. Lamentavelmente deixou, mas antes tarde do que nunca. Deputado Harold de Oliveira, o seu partido... É a pergunta que todos querem fazer. A candidatura de Pezão ao governo do Estado. O PT esteve no governo até agora, em 7 anos. Né? 7 anos, não foi só um mandato, não, 7 anos. E agora vai trazer coisa de novo? Puxa, não era associado o maior partido, maior tempo junto no governo. É um argumento muito difícil, eu acho, de construir. De construir é um argumento de mudança. De mudança de proposta. O que pode haver é uma solução de continuidade, outro governador vai assumir, vai demorar 2 anos. Deputado, que tipo de impacto na sua avaliação vai ter esse divórcio entre PT e PMDB no Rio de Janeiro? O fim dessa união, que durante 7 anos trouxe grandes frutos à população do Estado. Sim. Esse governo que está aí foi o melhor governo dos últimos 30 anos em matéria de realização de obras. É um período virtuoso. O PT participou disso. Era do governo. Então, é verdade. Agora o que tem? Vamos continuar com esse processo para não perdermos essas benesses. Ok, nosso tempo esgotou, infelizmente. Muito obrigado, deputado Alessandro Molon, pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer, meu. Obrigado. Muito obrigado, deputado Harold de Oliveira, pela presença. Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder. Sempre uma alegria, um prazer. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou de casa até agora. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Eu espero você. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.